Crime simples é o crime na sua forma mais básica, sem nada mais nem nada menos. É exatamente o que está escrito no caput do artigo, ou seja, na parte principal do artigo da lei. Todo artigo que define um crime tem duas partes, o preceito primário e o preceito secundário. O preceito primário define qual é a conduta proibida e o preceito secundário define qual a pena prevista. Vou colocar de exemplo o artigo 121. O preceito primário do artigo 121 é matar alguém. O preceito secundário é a pena de 6 a 20 anos. Ou seja, o crime simples é quando não tem atenuantes e também não tem agravantes. O crime qualificado é o mesmo crime simples, mas como uma agravante que faz a pena ficar mais pesada. Vamos continuar usando o artigo 121 para vocês entenderem melhor. Artigo 121, parágrafo 2, inciso 1. Homicídio qualificado. Se o agente mata mediante paga, promessa de recompensa ou por motivo torpe, pena de reclusão de 12 a 30 anos. Ou seja, se alguém mata outra pessoa porque recebeu dinheiro para isso, a lei entende que o crime é mais grave do que simplesmente matar. Então, o crime qualificado é o crime simples que ficou mais grave por causa de um motivo cruel, por isso a pena aumenta. O crime privilegiado é o crime simples, mas com uma causa que justifica o que a pessoa fez. Mais uma vez, usando o exemplo do artigo 121. Artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. O juiz pode reduzir a pena se a pessoa matou por um motivo compreensível socialmente ou moralmente. Um exemplo do crime privilegiado é a mãe que matou o abusador da filha. A sociedade entende que ela fez isso como se fosse justiça. Então, por isso, se chama crime privilegiado. Em vez da pena aumentar o máximo e o mínimo, ela diminui o máximo e o mínimo dela. O crime instantâneo é aquele crime que ele se consuma num único momento. Um exemplo dele é o furto. Então, o crime instantâneo, o próprio nome já diz, é aquele que acontece num único momento. O crime permanente é aquele crime que se prolonga ao longo do tempo. Então, enquanto a situação estiver acontecendo, o crime estiver acontecendo, o crime se torna permanente. Um exemplo disso é o sequestro. Enquanto a vítima estiver privada da sua liberdade, esse crime está sendo permanente. Crime instantâneo de efeitos permanentes. Acho que a gente pode colocar ali o furto e o homicídio. A pessoa foi ali para roubar alguém, mas acabou dando um tiro na pessoa. Então, ela cometeu um crime instantâneo, só que com efeitos permanentes. Por causa da morte da pessoa, que é algo que não tem como ser revertida. Então, é um crime instantâneo com efeitos permanentes. Crime habitual. Como o próprio nome já diz também, é aquele crime que a pessoa precisa de habitualidade para ser cometido. Então, ela tem que ter aquela prática ali todos os dias. Um exemplo seria o artigo 284 do Código Penal, mas ele foi revogado, que é o curandeirismo. Então, se a pessoa tem a prática, a habitualidade de sempre estar cometendo ele é um crime habitual. Uma vez só praticada, não configura crime habitual, tem que ser repetidas vezes. O crime comum, ele pode ser cometido por qualquer pessoa. Um exemplo também é o homicídio. Eu posso cometer um homicídio, o presidente da República pode cometer um homicídio, um funcionário público também pode cometer um homicídio. Então, o crime comum, ele vai da pessoa, pode ser qualquer pessoa que pode cometer ele. O crime próprio só é cometido por pessoas que têm uma qualidade especial, como um cargo, uma função. Um exemplo disso é o artigo 312, que é o peculato. Funcionário público se apropriando de bens públicos. Se fosse uma pessoa comum, sem nenhum cargo específico, seria furto e não peculato. Então, o crime próprio vai depender da função da pessoa para ser qualificado como próprio. Se for uma pessoa comum, seria furto, mas por ele ser um funcionário público, é um crime próprio. Já no crime de mão própria, só pode ser cometido pelo agente pessoalmente, não pode ser delegado ou feito por terceiros. Um exemplo disso é o artigo 342, falso testemunho. Só quem presta o falso testemunho pessoalmente pode cometer o crime, não pode ser cometido por outra pessoa no lugar dela. Esse é o crime de mão própria. Já no crime bipróprio, exige duas pessoas com características específicas. A gente vai usar o artigo 123 como exemplo, que é o infanticídio. Matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho durante o parto ou logo após. A autora só pode ser a mãe e a vítima só pode ser o filho.
Ambos têm qualificação obrigatória para configurar o crime. Ou seja, os dois precisam de uma qualidade específica para cometer exatamente esse crime. Só dando uma reforçada, não tem como, por exemplo, um cara de carro atropelar uma criança e ser acusado de infanticídio. Já não encaixa nesse termo. Então, tem que necessariamente ser a mãe e ser o filho para poder se encaixar nesse crime. Isso seria um crime bipróprio. O crime unissubjetivo é aquele crime que só pode ser praticado por uma pessoa. É exatamente isso. Já o crime plurissubjetivo é aquele crime que tem que ser praticado por 2 pessoas ou mais. Tá, agora nesses aqui vocês prestem bastante atenção, porque ele pode ser um pouquinho mais complicado por causa de outros 2 que tem, que é o crime de unissubsistente e crime plurissubsistente. Quando a gente for falar de unissubsistente e plurissubsistente, a gente tá falando das fases do crime, tá? As condutas que a pessoa teve para praticar o crime. No crime unissubsistente, a pessoa vai praticar apenas uma conduta. Por exemplo, injúria verbal, que é proferir ofensa. Bastou a pessoa falar que ela já cometeu o crime. Isso é um crime unissubsistente com uma só ação. Já no crime plurissubsistente, o crime vai se consumar por meio de várias condutas que o infrator cometer, certo? Por exemplo, o sequestro. Vai ter a parte que ele vai sequestrar a pessoa, a parte que ele vai levá-la para o cativeiro, a parte que ele vai pedir o dinheiro para o resgate. Então, existem várias fases. Esse é o crime plurissubsistente. Uma observação do crime plurissubsistente é que ele também sempre vai poder ser um crime tentado por conta das fases que ele tem. Então, sempre vai poder ali ter um meio de alguém estar interrompendo o crime. Então, crime plurissubsistente também vai poder ser um crime tentado. Agora a gente vai falar do crime tentado. O crime tentado ocorre quando a gente está praticando ali o delito, está no processo de praticar o delito, mas por circunstâncias alheias à sua vontade, ele não consegue consumar o delito. Um exemplo, João tenta enforcar alguém com um fio, mas o seu vizinho impede ele. Então, entra aí o artigo 129, que é a lesão corporal. O João, ele iniciou a ação, mas ele não conseguiu terminar, então foi tentativa de lesão corporal. Quando o crime é alguma tentativa, a gente coloca o artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Em todos os crimes tentados, então, a gente pega a pena da parte especial do artigo e junta com a parte geral do artigo, ou seja, a parte especial é o artigo 129, que é a lesão corporal, e a parte geral é o artigo 14, inciso 2 da tentativa de crime. Então, a gente junta essas duas.